Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre uma releitura minha de um dos grandes clássicos da literatura política. E aqui eu estou fazendo menção ao livro Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Livro esse que acredito eu ser imprescindível a todos aqueles interessados em conhecer e entender o universo da política, essa que certamente é considerada, se não a maior, uma das ciências mais nobres da humanidade. A ideia central nesse vídeo é relacionar um texto antigo de mais de 2000 anos atrás com a época que vivemos hoje em dia, em especial com essa questão da cultura do cancelamento. Assunto esse que eu falo com uma certa frequência aqui mesmo no Livros e etc. Inclusive, o último vídeo, a última resenha literária, tendo como base um livro do autor texano Peter J. Hasson, denominado Os Manipuladores, também versava sobre esse assunto. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, ative o sino para receber as notificações. Temos vídeos aqui com uma certa frequência. Deixa seu like, comenta, compartilha, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o Livros e etc. Pois bem, dados os avisos paroquiais, vamos ao que interessa. O livro que nós iremos conversar, tal como eu falei alguns minutos atrás, é o livro denominado Apologia, Julgamento e Morte de Sócrates. E aqui, antes que alguma pessoa venha a reclamar, professor, o senhor está dando spoiler. Bom, gente, quando há de se falar sobre livros clássicos, em especial um livro escrito há mais de 2000 anos atrás, acredito eu que não existe esse negócio de spoiler. O mais importante é entender o antes, o durante e o depois daquela história. Tal como o julgamento de Cristo impactou o mundo ocidental, o julgamento, a apologia de Sócrates, também impactou o mundo ocidental, em especial no campo da filosofia, do jurídico, dos costumes. E a ideia nesse vídeo, tal como eu já avisei a vocês, meus queridos e estimados alunos, é relacionar um texto escrito há mais de 2000 anos atrás com a época que vivemos atualmente. E é justamente esse é o grande desafio que eu terei a partir de então. Mas antes de mais nada, é necessário situarmos a história da apologia de Sócrates, mas não sem antes esquecer de compartilhar com vocês o que vem a ser a palavra apologia. E aqui uso como referência o dicionário, onde no verbete apologia é definido, é descrito da seguinte forma: apologia, defesa de ou elogio a pessoa, ideia, ação. Exemplo, ele é um intelectual que faz apologia da cultura física. Vide Apologia de Sócrates. Então notem, o dicionário que eu tenho aqui à minha disposição, como um adendo à palavra apologia, faz menção, faz referência a essa própria obra. Apenas para vocês entenderem a importância de conhecer a obra que eu irei compartilhar com vocês a seguir. Antes também, é necessário entender que a Apologia de Sócrates é o segundo livro, o segundo ato de uma peça em 4 atos, assim chamada tetralogia. Enquanto que a trilogia remete a 3 atos, a 3 histórias que acabam convergindo e conversando entre si, aqui nós temos 4 histórias, ou assim denominados 4 diálogos. O Eutífron, que vai ser o tema central dessa primeira aula, a Apologia de Sócrates propriamente dita, Créton e Fédon. Em Eutífron nós temos o primeiro momento onde nós conhecemos a acusação pela qual Sócrates está sendo interpelado na cidade, ali na sociedade ateniense. Em um segundo momento, um tema para um outro vídeo, a Apologia de Sócrates, é justamente a defesa de Sócrates em frente ao júri popular e aos cidadãos atenienses. Em Créton, nós teremos os derradeiros momentos, ou os momentos finais de Sócrates, quando lhe é dada a oportunidade de fugir do cativeiro após a sua condenação, mas ele opta por seguir os trâmites da justiça. Em Fédon, aí sim, temos o momento final, o momento derradeiro, onde Sócrates é convidado, obrigado a tomar o veneno e acaba por perder a sua vida. A ideia é que seja feita uma série de 4 vídeos, onde em cada um desses momentos eu vou compartilhar com vocês reflexões da contemporaneidade. Mas, nesse primeiro diálogo, e se vocês me permitem a ousadia, eu confesso a vocês que muito me chamou a atenção
O prefácio dessa minha edição que eu tenho aqui da editora Nova Fronteira, que eu vou fazer questão de deixar tanto aqui na descrição desse vídeo, como também, claro, uma cópia, uma versão digital. Livro esse que já está em domínio público, então o acesso é garantido, é livre, é fácil a toda e qualquer pessoa interessada em conhecer a obra. Lembramos que nós estamos a falar de um autor, no caso em especial o Sócrates, que nasceu ali por volta de 470 anos antes de Cristo, tendo vindo a falecer em 399, portanto com 71 anos. E essa história que eu irei compartilhar com vocês justamente marca esses momentos finais, esses momentos derradeiros da vida desse que é considerado por muitos um dos maiores, um dos grandes pensadores da humanidade. Essa história que eu tenho em mãos chegou até nós através da experiência, no caso, que o próprio discípulo do Sócrates, o Platão, viveu, mas que também é corroborado e concatenado com outras fontes históricas da mesma época, exemplo do Xenofonte e o próprio Aristóteles, que iria vir alguns anos depois meio que atestar a história. Então, assim como o julgamento de Cristo, nós temos inúmeras fontes históricas daquela época, o julgamento de Sócrates também se faz verdadeiro e se faz testemunhal por conta desses vários relatos que acabam dando a par da mesma situação. Mas como eu estava falando, o que muito me chamou a atenção e que também me convidou a fazer essa reflexão junto com vocês, meus queridos e estimados alunos, é o prefácio dessa minha edição, escrito pelo Alberto Pucheu. E vocês me permitam ler na íntegra e na totalidade, apenas para vocês entenderem o andar, o discorrer dessa minha aula. Abre aspas. Em Platão, tudo é grandiosamente ambíguo e complexo. Por um lado, é preciso retirá-lo da mão dos especialistas, para que qualquer um possa fazer a experiência transformadora de sua escrita e de seu pensamento. Por outro, é necessária uma dedicação amorosa e laboral dos estudiosos em busca de precisões e diversificações de leituras, para que sua obra possa ser pensada e repensada de diversas maneiras, de modo que atenda às urgências e demandas de nosso tempo. Ao meu ver, qual seria a urgência e a demanda do nosso tempo? Entendermos e compreendermos essa época que vivemos, a tal da época da cultura do cancelamento, onde indivíduos, personas políticas e públicas são canceladas, apagadas, silenciadas, difamadas e caluniadas tão somente por exprimir o seu ponto de vista, a sua opinião sobre determinado assunto. Tal como Sócrates o foi. E é justamente essa relação que eu quero convidá-los a refletir junto comigo. Mais adiante, o próprio Alberto, o autor desse prefácio, vai dizer o seguinte, abre aspas, Platão, isso aqui eu acho muito forte, Platão escreve para o nosso tempo, sendo de questões da atualidade que ele parece tratar, simultaneamente antiga e atual, clássica e contemporânea, intempestiva ou extemporânea. É hoje que a potência enigmática dessa escrita radicalmente inventiva, desse pensamento infinito, pulsa em nós e para nós, dando-nos o que pensar. E confesso a vocês, enquanto eu estava a fazer essa releitura, muito me foi dado a pensar, em especial com uma experiência que eu mesmo vivi em relação ao tal do cancelamento, que eu vou compartilhar com vocês, traçando um paralelo entre a obra do Platão, a própria vida e esses próprios momentos finais do Sócrates. Mas, adentrando na obra em si, esse diálogo chama-se Eutífron, porque faz menção, faz referência ao personagem que dialoga com Sócrates nesse primeiro momento dessa tetralogia, dessa história em 4 atos. E aqui é válido pontuar que a maior parte dos relatos, dos escritos que nós temos, em especial para com o Sócrates, tem como base justamente essa característica de serem feitos em diálogos, a partir de conversas entre indivíduos, sejam 2, 3, 4, até mesmo inúmeros, tal como, por exemplo, o banquete, que também é do próprio Sócrates. Então, esse Eutífron é um indivíduo que encontra-se com o Sócrates no Liceu, e é válido pontuar também aqui, esmiuçar vocês o que vem a ser Liceu. Liceu é uma espécie, naquela época, um ginásio onde as pessoas praticavam esportes ali na cidade de Atenas, mas que também servia como espaço de ócio, de prazer e de lazer para os pensadores e filósofos e aquelas pessoas que desejavam caminhar e refletir sobre a vida. É nesse cenário onde dá-se início a essa trama que irá desenrolar e desembocar
no julgamento de Sócrates, na sua condenação, no tempo que ele irá passar na cadeia e logo depois, claro, no fim da sua vida. E o começo do diálogo entre esses dois personagens que marcam esse primeiro momento, o Eutífron e o Sócrates, eles estão a conversar e se entender por que eles estão ali. Eis que o Eutífron questiona o Sócrates: o que é que você faz aqui, mais ou menos nessas palavras? E o Sócrates fala: bom, estou a ser processado. E eis que o Eutífron, sem entender como que Sócrates, uma grande persona, um dos maiores homens da cidade ateniense, mesmo ele não sendo ateniense, é válido pontuar aqui também, ao contrário do que muitas pessoas pensam, claro, ele era considerado um cidadão ateniense por ter lutado em defesa de Atenas, por ter tido uma enorme contribuição ali dentro dos muros de Atenas, uma cidade cercada, mas ele nasceu num vilarejo próximo à cidade de Atenas. E o Eutífron se assusta e fala: como assim? Quem tem a coragem, a pachorra, a ousadia de ou processar o querido, o amado, o sábio Sócrates? E eis que o Sócrates responde ao Eutífron: não me parece coisa pequena, né? Esses que me processam. E aqui já consigo traçar uma primeira relação com a época da atualidade, em especial no cancelamento. Por quê? Porque na história nos é apresentado que Sócrates está sendo processado por 3 indivíduos de menor importância. E aqui é necessário nomeá-los, pois esses mesmos indivíduos irão sofrer consequências a posteriori por conta justamente dessa ação persecutória para com Sócrates. Os 3 indivíduos de prenome Anito, que à época era uma espécie de porta-voz de políticos e comerciantes insatisfeitos, o tal de Meleto, um poeta de 5ª categoria, e um outro indivíduo de prenome Licon, de quem pouco se sabe, senão que era um orador, ainda dos que não mais importantes. Então, o que eu quero que vocês notem, meus queridos e estimados alunos, com o nome mais ainda importante do que o nome desses 3 indivíduos, é a posição social que eles ocupavam ali na cidade de Atenas. Um era um porta-voz de comerciantes insatisfeitos, portanto um pé rapado. O Meleto era um poeta de 5ª categoria, mais um pé rapado, enquanto que o Licon pouco se sabe, ainda que era um orador dos menos experientes. Então notem, nós temos Sócrates, um indivíduo de honradez, de nobilidade quase que divina, sendo acusado e interpelado publicamente por 3 indivíduos de menor importância, de menor classe, que pouco ou quase nada contribuíram para a história da sociedade, da humanidade, ao contrário do Sócrates, né? E se hoje nós conhecemos esses 3 indivíduos, o Anito, o Meleto e o Licon, é porque eles ocupam um papel menor nessa trama que irá se desenrolar e que acabou culminando nesse relato histórico da apologia de Sócrates. E qual é a relação que eu já consigo fazer com os dias atuais? Quantos não são aqueles indivíduos pujantes intelectualmente falando, que compartilham suas ideias, seus pensamentos nas redes sociais e são a todo momento perseguido, silenciado, caluniado e difamado por pessoas de menor importância, que unem forças, que juntam-se contra esse mesmo indivíduo, tal como aqui nós temos na história da apologia de Sócrates, onde 3 indivíduos juntam-se contra um. E que, ao contrário de que muitos possam pensar, parecer ou até mesmo pensar, achar, Sócrates tem uma história de vida, não tão somente como filósofo, mentalmente, intelectualmente falando, como também como um soldado. Sabe-se hoje, através de relatos da época, que o Sócrates, por mais de uma vez, pegou em armas para defender a cidade de Atenas, enquanto que esses outros 3 indivíduos de menor importância, ou esses 3 perrapados, mequetrefes, pouco ou nada fizeram. Então nós temos a mesma situação que nós vivemos na atualidade. Apenas para vocês entenderem qual é a relação que eu consigo enxergar dessa obra da Apologia de Sócrates, em especial o primeiro diálogo, o Eutífron, com a época que nós vivemos hoje. E mais adiante, essa talvez seja uma das questões mais interessantes a refletir, qual a acusação que o Sócrates estará a sofrer desses 3 indivíduos? 2 acusações aqui nos chamam a atenção e que dão o trama do designado desenrolar da história. A primeira acusação de que Sócrates está a corromper a mente dos jovens, e uma outra acusação de que Sócrates está a não respeitar os deuses antigos e a cultuar novos deuses. Sobre a primeira acusação em específico, muito me chama a atenção a forma como Sócrates desdenha
da opinião, ou melhor dizendo, do julgamento dos seus acusadores, quando ele diz o seguinte a respeito, e abre aspas, e parece-me, isso aqui é a fala de Sócrates, questionando as acusações, explicando a Eutífron, e parece-me que é o único a começar a carreira política corretamente, pois, de fato, o correto é primeiramente se preocupar com os jovens para que eles sejam melhores, como é provável que um bom agricultor primeiro vai se ocupar dos novos brotos e depois disso se ocupará dos outros. Então notem a magnificência intelectual de Sócrates ao perceber que a acusação desses três indivíduos mequetrefes, de certa forma, ela se ancora na realidade. Ao acusarem Sócrates de corromper a mente dos jovens, eles querem eles mesmos serem os corruptores desses jovens e querem justamente afastar Sócrates da vida pública, que acabam por conquistar isso mais adiante no julgamento que vai ser levado a público. E o próprio Sócrates já tem noção, aqui mesmo, nesse primeiro diálogo, nas primeiras falas, nas primeiras conversas entre ele e Eutífron, que ele muito provavelmente será condenado. Por quê? Porque os dois assuntos, as duas acusações, dizem diretamente à sociedade ateniense, em especial aos pais desses jovens. O primeiro é: quantos não são os pais que, incomodados com a rebeldia juvenil, não assumem a culpa da rebeldia juvenil do seu filho e tentam encontrar um bode expiatório? O próprio Sócrates chega a comentar sobre isso, que ele admite, através das suas próprias palavras, seu relato aqui nesse primeiro diálogo denominado Eutífron, que muito provavelmente ele vai ser julgado, acusado e condenado, porque ele está atacando as bases da sociedade ateniense. Em primeiro lugar, os jovens, e em segundo lugar, os deuses, a mitologia, a religião da época ali, pois, para Sócrates, são assuntos de maior relevância e que demandam um desprendimento intelectual muito maior, que pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazê-lo. Então, por isso, como afirma o próprio Sócrates aqui, muitas pessoas irão acompanhar esse julgamento não para entender o que está acontecendo, mas tão somente para fazer parte dessa troça, e troça aqui no sentido de riso, de gargalhada, de peça falsa e organizada e arquitetada de forma ao puro entretenimento da sociedade ateniense, tal como nós vivemos hoje. Quantos não são os indivíduos que, movidos por uma ótica ou por um ódio revanchista para com uma pessoa que sequer ela conhece, ela simplesmente chega, faz o seu julgamento, coloca a sua lenha ali naquela fogueira que já está queimando e tenta, na medida do possível, ajudar aquele indivíduo a ser cancelado. Mesmo sem conhecer aquele indivíduo, sem buscar conhecer o que está acontecendo, qual o contexto da fala. Eu mesmo presenciei e eu vivi isso há alguns anos atrás, ou melhor dizendo, 1 ano e meio atrás, quando, por conta de uma manifestação minha a respeito do bullying, tendo como base uma fala, um escrito do professor Jordan B. Peterson, muitos indivíduos se organizaram, pegaram um vídeo meu de 15 minutos, tiraram do contexto um pedaço de 1 minuto, que de fato, aquele 1 minuto isolado, aquela minha fala era complicada e até hoje eu reconheço que de fato o foi, mas todo o contexto do vídeo dava, sim, uma explicação mais aprofundada sobre o assunto. Mas isso não interessou a muitas pessoas, a quase ninguém, para ser exato. Muitos pegaram esse curto vídeo de 1 minuto e utilizaram para atacar e vilipendiar sobre a minha pessoa. E o que aconteceu aqui com Sócrates na sua história, de certa forma aconteceu comigo, quando pessoas que sequer me conheciam, que nunca tinham assistido um vídeo meu, que não tinham contato nenhum comigo, inclusive pessoas de outro estado, incentivadas, imbuídas com esse ódio, com esse revanchismo para com as pessoas que se posicionam politicamente de maneira assertiva sobre os seus pensamentos políticos, sociais, filosóficos, sociológicos, buscam justamente unir forças, uma espécie de comportamento de manada para cancelar as pessoas, tal como fizeram com Sócrates aqui. Quando muitas pessoas, como bem afirma o próprio Sócrates e o Eutífron aqui nesse seu primeiro diálogo, muitas pessoas irão acompanhar esse julgamento de perto apenas para buscar o seu próprio prazer pessoal e o seu próprio entretenimento. Por quê? Aquele que nada produz, aquele que nada faz, sente-se feliz e satisfeito em apagar a luz, em diminuir o poder, a importância, a relevância do outro.
quantas pessoas, quantos jovens em especial não agem dessa forma na contemporaneidade, em especial nessa época do cancelamento. E pior ainda, são aqueles adultos que curvam-se a esses novos deuses, e aqui mais uma vez fazendo relação com a obra, que são que essas pautas progressistas, dando, no popular, biscoito aos jovens, ou, em outras palavras, entregando aos jovens a corda que vai os enforcar mais à frente. E, infelizmente, muitos adultos estão perdendo a sua capacidade de questionar, de inquirir esses jovens, adolescentes, e estão dando a eles um poder descomunal que mais à frente, será usado contra eles mesmos. Claro, eu poderia passar aqui alguns minutos a mais fazendo essas relações, mas esse primeiro diálogo é certamente o mais curto dos 4 que compõem a obra da Apologia de Sócrates, mas eu quero ler com vocês aqui a fala do Eutífron sobre tudo isso que eu falei quando ele diz o seguinte. Dessa forma, Eutífron falando para Sócrates, ele acusa, aqui ele no caso o plural dos 3 indivíduos, como se fizesse novidades com a religião e vai ao tribunal para caluniar, sabendo que o assunto é fácil de distorcer diante da maioria das pessoas. Então o próprio Eutífron reconhece que muito provavelmente Sócrates vai ser julgado, condenado e até mesmo executado. E o Sócrates responde, caro Eutífron, eles se irritam. Eles, aqui ele está fazendo menção à sociedade ateniense. E aqui nós fazemos referência, eu consigo relacionar com a maior parte da audiência das redes sociais. Eles se irritam, seja por inveja, como você diz, seja por outro sentimento, com aqueles que julgam tornar os outros como eles mesmos. Então, notem, a relação, assim, é impossível não encontrar um eco numa obra dessa, escrita há mais de 2000 anos atrás, com a época que vivemos hoje em dia. Essa é a reflexão que eu quero trazer a vocês. Mais adiante no diálogo eles vão discutir sobre a questão da piedade, afinal de contas, tal como Sócrates estava a responder por um processo, o Eutífron compareceu àquele lugar, aquele liceu, para justamente adentrar com um processo contra o seu pai, por supostamente, vou colocar aqui entre aspas, até porque a gente não tem ciência de como se desenrolou essa história. Ele acusa o pai de ter molestado, de ter levado ao assassinato de um dos seus servos. Mas o que é mais interessante dessa história, assim como acontece na vida real, na época da atualidade, da contemporaneidade, após alguns minutos discutindo sobre o que vem a ser piedade, eis que Eutífron toma uma atitude muito comum também aos jovens de hoje em dia, quando interpelados, quando colocados diante de um indivíduo e obrigados a justificar o seu posicionamento, que é justamente o que? A fuga. Quantos não são os jovens e até mesmo adultos que, a participar desse processo de cancelamento para com o terceiro, quando interpelados, seja judicialmente ou até mesmo numa conversa amigável, fogem do debate como o diabo foge da cruz. A mesma atitude Eutífron tem aqui para com o Sócrates, quando após alguns minutos de conversa, de diálogo, e aqui vem o diálogo socrático, né, tendo como base essas perguntas, que acabam levando a outras questões, o Eutífron se dá por vencido e, para não assumir a derrota e a fraqueza do seu argumento sobre a piedade, ele diz, um outro momento, Sócrates, agora tenho um pouco de pressa e chegou a hora de eu ir embora. Isso aconteceu também com esse humilde professor que vos fala, quando, ao ser acusado publicamente nas redes sociais de ser um indivíduo transfóbico, tão somente por ter compartilhado a minha opinião, quando levei a cabo as denúncias na justiça, na delegacia, os mesmos jovens que utilizaram-se do ambiente das redes sociais para destinar em mim um ódio, até mesmo imputar um crime, o que foi que eles fizeram? Uma delas era menor de idade, teve que comparecer à delegacia com a mãe e fez um pedido de desculpa, uma retratação, pois ela havia me ameaçado de morte. E uma outra, essa sim, a organizadora de toda essa contenda criminosa que tentaram imputar na minha humilde pessoa, simplesmente sumiu das redes sociais, não mais tenho notícia dessa pessoa. Então, notem, é impossível não fazer as inúmeras relações da obra, em especial do Eutífron aqui, mas claro, da Apologia também, do Créton e do Fédon, que serão os assuntos das aulas conseguintes, com a contemporaneidade, né? É uma obra, como bem falou o
prefaciador dessa obra, o Alberto Pichal, é uma obra extemporânea, ou seja, apesar de falar sobre aquela época, mas conversa, diáloga com a época atual, mais de 2000 anos atrás. E é isso, meus queridos e estimados alunos, essa é a reflexão que eu quero trazer a vocês, comparando, claro, com o momento que vivemos hoje em dia. E eu gostaria de saber de vocês, gostou do vídeo? Por favor, considere deixar seu like, comentar, compartilhar. Você que me assiste, já passou por um tal do cancelamento? Já tentaram lhe cancelar? Já foi cancelado? Conhece alguém que foi cancelado? Eu mesmo, em adendo aqui ao final desse vídeo, eu conheci inúmeros professores, amigos meus de profissão, que não possuem mais a coragem de compartilhar os seus pensamentos nas redes sociais, justamente com medo e com receio dessa patrulha ideológica, dessa patrulha do politicamente correto, que está a todo momento acompanhando a fala desses adultos, em especial daqueles que ocupam uma posição de relevância. Afinal de contas, bem ou mal, o professor ainda tem um certo prestígio em nossa sociedade. E ai daquele professor docente que se posicione mais ao espectro político, mais à direita, liberal e conservador. Tenha certeza que todas as suas ações estão sendo milimetricamente observadas por esses indivíduos de menor importância, tal como o Anito, o Meleto e o Licon faziam para com o Sócrates. Outros tantos, Anito, Meleto e Licon, estão a zapear pela época das redes sociais ou pelas redes sociais desses indivíduos, professores, pensadores e, de certa forma, agitadores intelectuais, não para ouvir o que eles têm a falar, não para aprender, mas sim para calar, silenciar o pensamento discordante, o pensamento diferente. E você, meu querido e estimado aluno, conhece algum professor, conhece alguém que já passou por essa situação? Deixe seu relato aqui embaixo nos comentários, eu terei o maior prazer em ler e, na medida do possível, responder. É isso, meus queridos e estimados alunos, só lembrando, esse é o primeiro vídeo de uma série de outros 3, né, para fechar a tetralogia, onde eu converso com vocês sobre o diálogo eutífano. Na próxima aula eu irei conversar com vocês sobre a defesa de Sócrates em si perante o tribunal, perante o júri popular na cidade ateniense e, em consequente, claro, os 2 últimos diálogos, o Criton e o Fédon. Espero que vocês tenham gostado, que Deus os abençoe enormemente. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, pessoal.